Oi, queridos futuros aprovados. Se acomodem aí, respirem fundo, porque hoje nós vamos falar de um dos temas mais cobrados e mais importantes da prática docente, o planejamento escolar. E sim, é um bloco que cai praticamente em todo o concurso da área da educação. Prontos? Então vamos juntos. Lembrando que as nossas aulas são do estilo reverso, tá bom? Primeiro fazemos as questões e depois revisamos. Antes de começarmos as questões, pensa comigo. Uma escola sem planejamento é como o professor entrando na sala de aula e dizendo assim: vamos ver no que vai dar. Funciona, gente. A gente sabe que isso não existe, muito menos funciona. E quando falamos de educação séria, não é isso que nós esperamos. Pois é, planejar é intencionalidade, é direção e também é organização, gente. Então, nada de fazer, né, a sua aula de qualquer maneira. Isso não vai funcionar. Vamos para as questões agora? Questão de número 1. Ela traz o conceito e a importância do planejamento escolar. Vou ler com vocês a situação. A escola Semente do Amanhã tem dificuldades de conectar seus projetos e ações. A coordenadora revisa o planejamento e pergunta: o que realmente significa planejar? E aí eu pergunto para vocês, turma, se você tivesse que responder agora, qual seria a ideia central? Espera um pouquinho aqui, vou esperar um segundo aqui. Qual seria a ideia central aqui, gente, dessa pergunta? A resposta correta é letra B: organizar, antecipar e intencionalizar as ações pedagógicas. Nada de solicitar conteúdos, nada de burocracia. Planejar é pensar para garantir a coerência e a aprendizagem, mas tudo isso antes. Olha só, gente, guardem essa palavra, intencionalidade. Ela aparece o tempo todo nas provas, tá bom? Vamos para a questão de número 2 agora? Vamos lá? Sobre a importância do planejamento no processo educativo. A diretora diz que o planejamento é essencial. Por quê? Aqui não tem pegadinha, gente. Planejar orienta a prática docente, dá sentido ao trabalho e favorece melhores aprendizagens. Por isso que a resposta correta é a letra C, tá bom, gente? Vocês percebem que o planejamento ele não ingessa a prática, ele dá sentido a ela, entendeu? Muita gente não gosta de planejar porque acha que vai ficar preso a isso, mas pelo contrário, ela dá um norte, né, a todo o nosso trabalho. Questão número 3 fala um pouco sobre níveis de planejamento. No início do ano, a escola revisa o PPP para alinhá-la ao PNE e ao Plano Municipal. E a pergunta é: o que isso revela sobre os níveis de planejamento? Temos a resposta, gente, correta? A letra B, né? São hierárquicos e complementares, ou seja, eles se conversam. O plano de aula depende do PPP? Exatamente, gente. Todo documento desce do mais amplo para o mais específico. É isso mesmo. Vamos para a questão de número 4. A questão número 4 fala sobre a integração entre níveis de planejamento. Uma professora percebe que não pode construir o seu planejamento de curso sozinha, ignorando documentos maiores. Por quê? Porque tanto PNE, PE, PME, PPP, eles orientam os demais documentos. A aula, o curso, o currículo, eles conversam com os documentos macros, tá bom? Simples, direto e muito cobrado, tá? Questão número 5. Ela vai falar um pouco sobre os princípios da participação. A coordenação convoca apenas a gestão para instruir o planejamento anual. E aí, gente, é errado demais. Isso fere qual princípio? Letra C, gente. Participação, o princípio da participação. Planejamento é construção coletiva. E sem equipe, sem participação, não existe planejamento pedagógico de verdade, tá bom? Então, nada de fazer planejamento isolado. E vamos para a questão de número 6 agora. Princípio da flexibilidade, né, gente? A escola enfrenta enchentes e precisa adaptar as atividades. Qual princípio garante isso? É o princípio da flexibilidade, né, gente? Letra B. Planejar não é engessar, é saber adaptar quando o contexto muda. Uma dica para concurso: quando tiver mudança de contexto, lembra da palavra flexibilidade, tá, gente? Então você vai ver muito essa palavra nas provas. E sim, é necessário e é preciso flexibilizar. A questão 7 fala sobre a continuidade da avaliação. A equipe usa registros, relatórios e resultados anteriores para revisar o planejamento. E a resposta certa é a letra A. Continuidade de avaliação e sistema. Sem memória do que já foi feito antes, não existe avanço pedagógico, tá bom, gente? Vamos para a questão de número 8, que fala um pouquinho sobre planejamento estratégico. Ó, a secretaria planeja metas para 10 anos, aquelas metas decenais, né? Que é ampliar a pré-escola e reduzir a evasão, né, escolar. Isso é letra C, gente. Isso é um planejamento estratégico. Sempre que for planejamento de secretaria, geralmente ele é estratégico, tá bom? A longo prazo. A questão número 9 fala um pouco sobre planejamento tático. Quando a escola cria metas anuais para leitura e matemática, segundo as diretrizes maiores, é isso que acontece, tá bom? O planejamento tático, ele fica ali no meio, nem tão macro
quanto estratégico e nem tão específico quanto operacional, tá bom? E agora, gente, a gente vai para a questão de número 10, pra gente fechar, né, essa aula de hoje, tá bom? E vamos falar também sobre o planejamento agora operacional. A professora organiza os objetivos, metodologias, recursos e avaliação. O famoso plano de aula, letra C, né? Esse cai demais, grava. Operacional, quando falar operacional, ele é o mais específico, tá bom, gente? E aí, turma, perceberam como o planejamento não é só burocracia, ele é o coração do trabalho docente, é uma das bases mais cobradas em qualquer prova da das secretarias, né, de educação. Se você dominar esse bloco, você acerta muitas questões de pedagogia. Respira, revisa o que você anotou e se prepara, porque no próximo bloco a gente vai aprofundar ainda mais. Bora continuar firmes junto à nomeação? Um beijo!